Oi pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre strings, tá? A gente já tem usado strings aí durante todo o nosso curso e agora a gente vai ver alguns detalhes, né? Na verdade não só essa aula, mas várias outras aulas a gente vai ver mais detalhes aí que vão permitir vocês trabalharem melhor e fazer mais coisas de forma bastante fácil com strings, tá? Então já adianto para vocês que a API do Python, né? O conjunto de bibliotecas de funções que trabalham com strings no Python, ela é bem rica e facilita bastante o seu trabalho aí, né, ao usar strings em Python, tá? Bom, então nada mais justo do que falar, né, que strings, né, são um conjunto de caracteres, né, representam uma sequência de caracteres, tá? Que você delimita essa sequência de caracteres no Python tanto com apóstrofo como com aspas, tá? Então, isso é uma característica diferente do Python, porque algumas linguagens geralmente as linguagens usam ou apóstrofo ou aspas, tá? Então não é que você pode escolher entre as duas. A sintaxe da linguagem já diz que tem que ser ou essa ou aquela. No caso do Python, ele aceita as duas. Mas quando você usa uma para abrir, você também tem que usar aquele mesmo caractere para fechar. Então, por exemplo, aqui em str1, você está usando aqui, ó, as aspas, tanto para fechar, né, como para abrir. Já em str2 você está usando aqui o apóstrofo, tá? Então um apóstrofo abre e um apóstrofo fecha. Então isso aí vocês já estão cansados de saber, né? Porque estão usando já strings aí no curso, tá? Bom, como eu já falei, né? O mais, ele nesse caso aqui de strings, ele vai fazer a concatenação. Ele junta duas strings que você tenha, duas, três, quantas você tiver, né? Então você vai fazendo str1 mais str2, mas poderia ter mais str3 e assim por diante, tá? E ele junta e não coloca nenhum espaço, não coloca nada entre as duas strings, tá? Então essa string aqui, bom, né? Bom, que junta bom com dia, vai sair na tela se você imprimir, tudo junto, ó, bom dia, não tem espaço nenhum, tá? Então, em alguns problemas vocês vão resolver, às vezes é necessário juntar alguma coisa com a outra, né? Sei lá, um número com um texto, e aí você não pode colocar um espaço, é tudo colado. Então, você pode usar a concatenação de strings para resolver isso daí, beleza? Então vejamos aqui, ó, tem uma outra string aqui, str3, que contém 1, 2 e 3. Veja, contém os caracteres 1, 2 e 3. Se a gente fizer aqui mais 1, o que é que isso está fazendo? Fica a dúvida. É uma soma de string, não, é uma concatenação de strings ou é uma soma de um número com outro, tá? Do mesmo jeito que você fica confuso, o Python também vai ficar. Então, ele vai reclamar, então vai dar um traceback, ou seja, vai dar um erro lá aqui em tempo de execução, né? Dizendo que deve ser uma string e não inteiro. Quem? Esse daqui, ó. O 1 não pode ser um inteiro. Por quê? Porque o inteiro ele vai ficar na dúvida. O que é que ele vai fazer com esse 1? Ele vai converter para string, para concatenar, tá? Pode ser que não seja isso que você queira, tá? E o que ele imagino, ele pode achar que você tanto queria somar 123 com 1 para dar 124, como poderia você estar querendo concatenar 1, 2, 3 com 1, ficando 1, 2, 3, 1, tá? Então, por isso você deve usar as funções para conversão explícita, tá? Inteiro e float, né? Int e float, que vocês já viram isso, né? Quando eu falei de tipos de dados, aí para elucidar essas dúvidas que podem surgir, tá? Então, é interessante que vocês saibam manipular strings, porque geralmente a gente trabalha com strings como forma de entrada de dados, tá? E aí a gente converte isso, né, e controla se está no formato correto, se você digitou o que era esperado dentro da especificação do programa, e depois a gente converte para o tipo específico, tá? Então vejamos aqui mais alguns exemplos, tá? Então, você usando aqui o input, né, imprime na tela nome, dois pontos, e aí depois desses dois pontos o cursor vai ficar piscando, né, como está aqui, ó. Isso aqui foi que foi impresso. Aí o cursor fica exatamente aqui, você digita aqui Alberto, foi a entrada de dados, e aperta um Enter nesse ponto aqui, certo? Apertou o Enter, o que acontece? Nesse momento aqui, esse valor que foi digitado vai ser guardado na variável nome, certo? Que é essa variável que está sendo impressa aqui.
Então, print nome vai dar Alberto. Percebam que essa parte aqui não entra, né? Já que ela foi impressa na tela pelo seu programa e aí você aguardou na sequência o que viria para guardar na variável nome, tá? Então, o nome está guardando Alberto, tá? E agora eu leio um input, imprimo número 2 pontos na tela e guardo o que vai ser lido na variável x. Nesse caso, 100, certo? O que esse 100 é um número ou é uma string? Tá? Aí está a resposta. Se você tentar fazer aquela operação de somar, vai dar erro. Por quê? Porque este daqui deveria ser uma str, ou seja, uma string, e não um inteiro. Tá, mas eu quero fazer a soma. Como é que eu faço? Tá aqui, ó. Então eu converto o x, tá, para inteiro, nesse caso inteiro, somo com 1, e aí eu vou ter em número o valor de 100 somado com 1. Porque x era 100, virou 100. 100 mais 1, 101. Tá? Então, número guarda 101 e x guarda 100. Então, se eu imprimir número, número vai ser 101. E o próprio x, né, vai ser 100. Que na verdade não é 100, é 100. Beleza? Bom, vamos entender um pouco mais sobre como a string armazena esses caracteres, né? Então, você tem que imaginar como se você tivesse aqui uma caixinha para cada caractere lá na string, tá? E cada caixinha tem uma posição. Então, ele inicia a posição sempre a partir do zero. Então, pense que você tem como se fosse um prédio, né? Então, o zero seria o térreo, né? Aí aqui começa primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e assim por diante, certo? A maioria das linguagens trabalha com índice partindo do zero, mas tem linguagens, por exemplo, como o Pascal, que o primeiro caractere está na posição 1. Tá? Então isso aí é um caso específico aí, tá? Mas geralmente C e Java trabalham com, com índices baseados em zero. Então fiquem atentos a isso daí, tá? Então vejamos o seguinte, ó. Se você quiser acessar um caractere, basta você saber qual é a posição. Então vejamos aqui, se eu quero acessar o índice 1 e a string fruta, né, contém a variável fruta contém banana, então índice 1 é justamente a letra A, certo? É aqui a letra A. Por quê? Índice 0 está a letra B, índice 1 está a letra A. Então, imprimo letra é o quê? O caractere que está no índice 1, que é letra A, caractere A. Beleza. Aí eu faço aqui, ó, n recebe 3. Estou definindo uma variável. E o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar para vocês que eu posso usar aqui para definir o índice de acesso à string, ou seja, a posição, né? Isso pode ser uma expressão, tá? Uma expressão numérica. Pode ser bastante complexa. Tá? Nesse caso aqui é bem simples, né? É só subtrair 1. Então, n igual a 3 vai dar o quê? Com menos 1 vai dar valor 2. Qual é o caractere que está no índice 2? Tá aqui, ó. É o valor n, tá? Por isso que W recebeu o valor de banana índice 2, que é o caractere n. Ao imprimir W, isso vai me dar na tela n. Ok? Bom, então lembre-se sempre, começa de 0, certo? Portanto, se são 6 caracteres, os índices vão variar de 0 até 5. O índice 6 não está lá na string, ok? Fiquem atentos a isso aí. Então, para acessar um caractere específico, você usa colchetes, seguido aqui do... Você usa o nome da variável, seguido de abre colchete, aí você bota o índice e fecha o colchete, tá? Lembrando, o índice pode ser inclusive uma expressão numérica, pode ser uma variável, ou pode ser uma constante, como foi esse caso aqui, ok? Agora, cuidado, não passe dos limites, certo? Isso aí a gente sempre diz às crianças, né? Então não passe dos limites, né? Porque vai dar problema, vai dar pepino aí, tá? Então, eu suponho que eu tenho aqui uma string S com o valor ABC. Então eu tenho 3 caracteres. Lembrando do slide anterior. Se eu tenho 3 caracteres, quais são os meus índices? Bom, 3. Começa de 0, 1 e 2. Então os índices são 0, 1 e 2. Se eu tentar acessar o índice 5, o que vai acontecer? O Python vai inventar um caractere, vai dar um caractere padrão. Não, ele vai dizer que o índice está fora
da faixa, string index out of range, ou seja, fora da faixa. Portanto, você não pode acessar o caractere 5 da variável s, ok? Então, tome cuidado que se você acessar, ele vai provocar um erro em tempo de execução e o seu programa vai parar, certo? Aqui é um exemplo de você poder usar o try, né, que a gente viu lá quando trabalhou com condicionais. Então, você poderia ter um try e quando ocorresse esse erro, você se recuperava do erro e continuaria acessando outro caractere, tá? Mas é melhor prevenir nesse caso e usar uma função que lhe dá o tamanho, certo? Que a gente já viu em alguns pontos, mas hoje a gente vai formalizar, digamos, a definição dela, né? Que é a função len, né? Que vem de length, né? De comprimento em inglês. Então, se eu tenho a string banana, eu tenho length de 6, certo? Ou seja, eu tenho 6 caracteres na string. Isso é uma função pré-definida do Python que vocês podem usar sem precisar fazer nada. É só se escrever como está aqui. Len, passando para ela uma variável string, ou uma constante string, ou uma expressão que retorna um string, que pode ter função, pode ter um bocado de coisa, contanto que no final resulte numa string, ok? Bom, então, como a gente já viu, né, essa função aqui, vocês não precisam saber como é que ela é feita, simplesmente vocês vão usar, tá? O que precisa se entender é quais são as regras dela, o que é que você pode passar e o que acontece, né, e que ela retorna para você. Então essa função recebe um parâmetro, que é um string, tá? E esse parâmetro, né, esse argumento, vai ser analisado pela função e vai lhe retornar um número, que no caso é o tamanho da string, é o comprimento da string. Tá? Então o que tem lá dentro é um bloco de código que faz essa conversão. Beleza? Bom, então a gente já viu, né? Falamos já sobre laços, né, especificamente sobre laço while. Tá? E aqui eu vou mostrar um exemplo de como você pode usar um laço para percorrer cada caractere de uma string. Tá? Então, supondo aqui que eu tenho uma variável fruta, né, que contém banana. E eu vou querer imprimir isso aqui na tela. Então, eu quero imprimir isso aqui na tela. O que é isso? É como se fosse aquele desenho, né, da banana nas caixinhas. Só que ao invés de ser na horizontal, eu quero na vertical. Então, no índice 0, eu tenho a letra B. No índice 1, eu tenho a letra A. Eu quero que seja impresso isso aqui pelo programa. Tá? Beleza. Eu uso, né, um contador aqui, que eu chamei de índice, que começa de 0, para justamente ser o controle que vai me dar esse valor aqui. Tá? E o meu laço vai trabalhar com a função len. Né? Porque como é que eu sei qual é o comprimento da string? Mais fixo? Tá? Eu poderia mudar isso aqui e não tá fixo banana. Poderia ser uma informação que o usuário preenche. Tá? E aí eu teria que escrever uma coisa genérica. Tá? Nesse caso, aí eu preciso do comprimento da string, que para banana seria o valor 6. Tá? Então o índice vai variar, você vai ficar nesse laço aqui, enquanto o índice, que é iniciado em 0, não chega no comprimento. Quando ele for exatamente o comprimento, esse laço não vai executar. Por quê? Porque o comprimento é 6 e ele não vai acessar o índice 6 da string. Porque o índice 6 da string está fora dos limites da string. Então daria erro. Então ele vai fazer para o índice 0, para o índice 1, para o índice 2, 3, 4 e 5. Quando o índice chegar em 6, o laço encerra. Então temos aqui, ó, entrei no laço quando o índice é 0, entro, porque aqui o comprimento de banana é 6. 0 é menor do que 6? Sim. Letra recebe fruta índice. Qual é o índice? Índice começa em 0. Quem é índice 0? Letra B. Então eu imprimo o índice e a letra. Está aqui, ó, 0 e B. Depois eu incremento o índice, porque lembre-se, se você usa um contador, uma variável de controle aqui, e numa expressão, e essa variável essa variável de interação, ela não sofre mudanças, nem se nenhuma dessas variáveis sofrer mudanças, esse laço, ou ele nunca é executado, porque a condição pode ser falsa no início, ou ele vai ser executado para sempre. Tá? Então, você tem que colocar aqui na condição uma variável, e essa variável vai ter que mudar lá dentro, de alguma forma.
Nesse caso eu estou incrementando o índice aí, né, colocando mais um. Então ele vai executar para 0, depois incrementa, executa para 1. Quando ele for 1, acessa qual índice? Vai acessar o caractere 1, que é a letra A, tá? Caractere índice 1. E aí ele vai acessando 2, o 3, o 4, o 5, até ele terminar de imprimir banana aqui, ó. Certo? Isso aqui é como se fosse, né, aquele desenho que vocês viram, né, no slide passado, tá? Bom, e aí tem uma coisa interessante também, né? Um operador chamado in, que vem de, né, você verificar se está dentro, né? Como se fosse um contém, né? Lá que vocês usam na matemática. Fruta é uma variável, recebe banana. Voltamos ao mesmo exemplo. Aí eu tenho aqui, ó, n, in. O in é a novidade. O que é n? N é uma string que contém o caractere n. N está dentro de fruta? É isso que, né? N está contido em fruta? Tá. Então ele vai retornar true. M está contido em fruta? Falso. Banana não tem nenhuma letra M. N, A, N. Tá assim, ó, aqui, ó. N, A, N. Certo? Portanto, vai ser true. E o interessante desse in é que ele também permite, né, já que ele retorna true ou false, você pode usar ele, por exemplo, num if, tá? Ou num while, tá? Ou qualquer lugar que você precise de uma expressão booleana que retorne aí uma expressão lógica, né, que retorne verdadeiro ou falso. Beleza? Então, ó, se A está em fruta, print encontrado. Isso pode ser utilizado em situações onde você precisa fazer uma busca, por exemplo, lá no Google que você está digitando, né? Você digita um termo, aquele termo, o Google vai buscar se aquele termo está presente em um documento, em um site. Então ele usa algo parecido com isso aqui. Não é exatamente isso, mas algo parecido. Ele testa se aquele texto está dentro de uma string que representa a página, tá? Obviamente ele usa coisas mais elaboradas do que isso, porque senão seria muito ineficiente. Mas para coisas triviais você pode usar dessa forma, ok? Beleza. Então, ah, se eu fizer isso daqui, ele vai dar como encontrado, vai ser impresso na tela, porque justamente o caractere A aparece em fruta, e aparece 3 vezes, mas poderia aparecer apenas uma e daria o mesmo resultado, ok? Bom, outra coisa que é importante, você saber, né, a questão de, vocês lembram dos operadores relacionais, né? Menor, maior igual, diferente, igual. Você pode usar em strings também, certo? Só que a comparação que você vai fazer, né, você tem que tomar um certo alerta sobre uma coisa, que o menor, o maior, menor igual, maior igual, ele vai fazer a comparação alfabética, tá? Então, ele compara, por exemplo, a comparação alfabética, você tem que ele comparar caractere a caractere. Então, às vezes, algumas coisas assim podem passar despercebidas. Eu vou falar daqui a pouco. Então, vejamos o seguinte. Eu tenho aqui um exemplo, né? Eu entro com uma informação, né? O usuário digita, vai ser guardado em palavra. Se o que foi digitado for igual a banana, então estou usando aqui ó, o operador igual igual, né? E se for, ok, bananas, né? Foi digitado bananas. Se a palavra for menor do que banana, ou seja, vem antes de banana na ordem alfabética, então a palavra vem antes de banana. Se ela for maior, ela vai vir depois, tá? E caso contrário, ok, bananas. Então é a mesma coisa que seria esse aqui, tá? Beleza. Outra coisa que fiquei de comentar, né? Quando você faz isso aqui, 2 é maior do que 1, isso aqui é verdadeiro, né? Tá? Só veja o seguinte, se você fizer isso daqui, 2 é maior do que 1, 0. Se você perguntar se o número 2 é maior do que 10, deveria ser falso. Mas a string que contém 2, ela é maior do que a string que contém 1 e 0? Não. Porque na ordem alfabética você compara o 2 com o 1. E o 2 é maior do que o 1. Portanto,
2 está na frente, ela vem depois. E então esse é um erro muito recorrente entre os alunos, de fazer comparação. Você lê duas entradas e são números e faz a comparação string com string. Não vai dar certo, por conta desse probleminha aqui, porque a string é comparada via ordem alfabética, tá? Então, para finalizar aqui, uma coisa importante, que é o suporte do Python de slicing, que é particionamento. Então é bem interessante isso do Python. Vou mostrar aqui para vocês esse exemplo. Então suponha que vocês têm aqui a string monte Python, com espaço aqui em branco entre o monte e Python. E você quer extrair um pedaço dessa string. Tá? Em algumas linguagens você tem funções para fazer isso. No Python, além das funções, você tem o operador dois pontos aqui, certo? Que você usa, né, para pegar um pedacinho da string. Tá? Então, você usa o colchete e dentro do colchete você usa esses dois pontos. Tá? À esquerda você coloca a posição inicial do slice, ou seja, do pedaço, e à direita você coloca a posição final mais um, certo? Por que eu estou dizendo final mais um? Porque ó, se você for olhar o slice de 0 a 4, ele não pega o caractere y. Ele vai pegar apenas de 0 e fecha aqui no 3. Esse 4 é o ponto de parada. Então fiquem ligados nisso. Ele não representa o comprimento, ele representa o ponto de parada. Então se eu quisesse pegar o y, aí eu teria que fazer como está aqui, ó, de 0 a 5. O slice de 0 a 5. Aí ele vai pegar o caractere 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3 e 4. O 5 não entra. De 6 a 7, aí você tem o P e o Y não vai entrar. Então, 6 2.7 me dá o P. Ok? Agora tem uma coisa interessante. De 6 a 20, aqui não tem 20 caracteres. Vai dar erro? Não. Ele ignora, ele para nesse ponto aqui e vai retornar exatamente aqui a string Python para vocês. De 6 a 20. Isso aqui, ó, inclusive, você poderia não informar. Poderia ser simplesmente 6, 2, ponto. E aqui você teria, né? Esse pontinho aqui fazer um pouco maior. Tá ficando cada vez pior. Aí você faria 6, 2 pontos e não colocaria nada aqui. Vai dar no mesmo que fazer isso, porque, quer dizer, em algumas situações pode não dar, né? Mas nesse caso que a string é fixa, vai dar no mesmo. Então 6, 2 pontos e não botar nada, ele vai até o final da string. Então isso é interessante. Do mesmo jeito, você poderia omitir esse primeiro aqui e fazer, por exemplo, da até, né, a posição 4, 5, né? Aí fecharia, né, até a posição 5, o slice, ele seria como fazer 0 2.5, porque começa de 0, se você omitir, ele assume que vai começar da posição 0 e vai até a posição 5. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, porque você pode usar uma função para encontrar um caractere, por exemplo, espaço. Aí eu quero separar monte e Python. Então eu encontro onde está o espaço, pego o monte, pego o Python. Né? Para separar, por exemplo, o nome do sobrenome. Você pode usar isso daí. Encontra o primeiro espaço e aí tira o primeiro nome da pessoa. Ok? Bom, então assim, a gente vai ver outras funções, vai ter algumas funções da biblioteca de strings. Vamos ver strings com laço for. Mas por enquanto eu acho que já traz algumas funções interessantes, né? E um entendimento melhor de como é implementada a string, né, no seu núcleo aí, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima aula.